Fala pessoal, com esse vídeo nós chegamos ao final da quarta temporada da série Exortação. Fique por aqui, pois com a permissão e a graça de Deus ainda virão muitos conteúdos pela frente. Vamos ao último tema dessa quarta temporada da série Exortação. É certo que nós devemos evitar o pecado com toda a força, de todas as formas possíveis e em todo o tempo. Mas se mesmo assim nós viermos a cair, nós não podemos permanecer caídos, nós não podemos permanecer no pecado. Precisamos reconhecer que pecamos e para que sejamos perdoados, levantados novamente e restaurados, é necessário da nossa parte arrependimento. E antes de falarmos o que é o arrependimento verdadeiro, nós precisamos entender o que não é um arrependimento pleno e genuíno. Primeiro, o arrependimento não é medo de Deus, não é medo do castigo de Deus por causa do nosso pecado, não é medo das consequências do nosso pecado. Lá em Gênesis, no capítulo de número 4, depois que Caim mata o seu irmão Abel, Deus profere uma sentença a respeito de Caim e olha o que está escrito no verso 13. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Aqui nós vemos que Caim não estava arrependido por ter matado o seu irmão, mas ele aqui estava preocupado com a consequência, com o castigo que ele iria receber por causa do pecado que ele havia cometido. A igreja nos ensina, por exemplo, a respeito de confissão, que existe uma forma de arrependimento chamada atrição. Este é um arrependimento imperfeito, motivado pelo medo da punição dos nossos pecados, por medo do inferno, por vergonha da desonra causada pelo nosso pecado diante das pessoas. É um arrependimento causado por medo das consequências, mas este não é o arrependimento genuíno. Em segundo lugar, arrependimento não é remorso. Remorso é um sentimento de culpa, uma tristeza profunda, uma inquietação interior, uma angústia, uma falta de paz por a gente ter cometido um erro, um pecado. O remorso nos aprisiona no passado, na culpa, no erro, no pecado, diferente do arrependimento, que até nos faz sim voltar ao passado, ao nosso erro, ao nosso pecado, mas ao mesmo tempo o arrependimento nos projeta para o futuro, nos dá esperança de consertar, de recomeçar e de melhorarmos. E uma vez nós sendo restaurados, nós não mais voltarmos a cometer aquele erro, aquele pecado. Lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, no verso 10, está escrito assim: de fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza, segundo Deus, por nós termos errado, pecado, ofendido a Deus, produz arrependimento para a salvação, mas o remorso, pelo contrário, nos mata. Nós temos um exemplo clássico nas Sagradas Escrituras. Sabemos que Pedro foi aquele que negou Cristo por 3 vezes. E diz a palavra em Mateus, no capítulo de número 26, no verso 75, que quando Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera, que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes, Pedro saiu e chorou amargamente. Mas Pedro foi aquele que foi restaurado, aquele que recomeçou. Lá na frente nós encontramos João capítulo de número 21, Jesus dizendo a ele: Pedro, segue-me. Era uma nova chance, um novo início para Pedro. Diferente de Judas, aquele que traiu a Jesus Cristo. E vai dizer Mateus capítulo de número 27, no versículo de número 3, que depois de Judas ter traído, Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Então aqui nós temos um contraste. Enquanto Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, foi restaurado, por outro lado nós temos Judas, que traiu a Cristo, foi tomado de remorsos e acabou suicidando. O arrependimento autêntico é uma dor de alma, uma tristeza profunda por termos ofendido a Deus. É como Pedro, nós lamentarmos amargamente
por termos desagradado ao Senhor e Mestre Jesus, por termos ofendido a Ele. É uma detestação ao pecado, é um nojo, uma vergonha pelo ato cometido, mas acompanhado de um propósito de não mais errar, de não mais pecar. É o que nós chamamos, quando vamos nos confessar, de a contrição perfeita. Eu e você somos chamados continuamente ao arrependimento. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 32, está escrito assim: não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo, palavra do Senhor Javé. Convertei-vos ou arrependei-vos e vocês irão viver. Quando Jesus inicia o seu ministério e a sua pregação, veja como ele inicia pregando. Marcos capítulo 1, verso 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência. Em outras versões, arrependei-vos e crede no Evangelho. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no contexto de Pentecostes, nós vemos que depois de Pedro ter feito aquela pregação extraordinária, muitos ficaram compungidos no íntimo do coração e começaram a perguntar a Pedro e os demais apóstolos: irmãos, o que nós devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, no verso de número 19, está escrito novamente: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Não tem como os nossos pecados serem apagados, perdoados, se nós não nos decidirmos por arrepender, abandonar esses pecados e não voltar mais a cometê-los. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30, Paulo pregando diz: Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. É um chamado coletivo. E encerrando a Bíblia Sagrada em Apocalipse 3,19, nós encontramos Jesus ressuscitado dizendo assim: eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Nós somos chamados ao arrependimento, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Ao nós reconhecermos os nossos pecados, nos arrependermos dele e confessarmos, nós recebemos o perdão, nós somos salvos. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo desse canal, em nome de Jesus.